O objetivo desse trabalho não é impor verdades infundadas, mas sim analisar a verdade mediante as Escrituras. Vimos no vídeo passado que em momento nenhum nos é mandado ir ao templo, mas também em momento nenhum proíbe. Vimos dentro das Escrituras que muitos, depois da Antiga Aliança, os próprios apóstolos iam. Então hoje nós vamos falar sobre a oferta. Em momento nenhum a Bíblia nos manda, a Escritura nos manda levar qualquer centavo que seja no templo. Eu até fiz um desafio para alguém me mostrar que eu deletaria o vídeo se acontecesse na Nova Aliança. No entanto, até agora eu estou esperando. Mas também não existe nenhum mandamento que proíba. E o que nós podemos fazer a respeito disso? Vamos ver algumas questões. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se os outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Interessante aqui, que para quem fala que o dízimo é carnal, que é espiritual, que a oferta é espiritual, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, olha, espiritual que nós fazemos, semeamos a palavra, não é dinheiro, tá, irmão? A semente deles é dinheiro, mas das Escrituras é a palavra de Deus. Mas o que vocês podem fazer no participante, isso é coisas carnais. Mas você veja a preocupação que ele tem com os irmãos para não impor peso aos irmãos, para ninguém estar dizendo que ele só prega o Evangelho porque está comendo de graça, para não blasfemar o caminho da verdade. Ele tem essa preocupação, embora tendo direito sobre isso. Você não vê essa preocupação hoje? As pessoas 10, 20, 30, meia, sacrifício, propósito e por aí vai. Então você vê que são ensinamentos totalmente diferentes. Vamos continuar. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Você note aqui que o apóstolo Paulo está deixando bem claro, olha, gente, não vamos ser radicais, não é errado o homem de Deus se dedica ao Evangelho mediante a palavra, viver dele. Mas note que aqui não está falando de ostentação, logo no começo ele fala, comer do templo. Até quando o dízimo era mandamento, que era só o alimento, fruto da terra, o que fala? Para que haja mantimento, ou em algumas traduções, alimento na minha casa. Então não se fala de ostentação. Então para quem? Para você, líder, ou seguidor de líder, que quer pegar essa passagem para dizer que eles estão certos, não é isso que está falando o texto. Entendeu? Note a preocupação que eles têm. Quer entender melhor isso? Veja a vida dos apóstolos, de Pedro, de João, do próprio apóstolo Paulo. Veja, eles não estão falando sobre ostentação. Tanto que o que era vendido lá no começo, lá em Atos, e depositado aos pés dele, era repartido com cada um. Eles não ajuntavam, como está escrito lá. Como está escrito, separou, espalhou e deu aos pobres. Não é ajuntou e tirou dos pobres. Não é assim que está escrito. Então vamos entender o texto. Não vamos ser radicais. Não é errado o homem de Deus viver do Evangelho mediante o que está escrito. Mas não isso que nós temos vendo por aí. Outra questão interessante. E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como colunas. Então o que Pedro, Tiago e João eram considerados como colunas? Então não é errado se ter uma hierarquia, desde que seja um homem de Deus que ande mediante o que está escrito. Isso não é errado, mediante as Escrituras. Tá? Agora, não é o modelo de igreja que nós temos hoje, amado. Não tem nada a ver. Infelizmente, não é isso aí. Porque, note que ali eram os irmãos que eles davam a vida pelas ovelhas. Ele não tirava a lã das ovelhas. Então, como é que nós podemos fazer, amado? Já que não tem mandamento nenhum que te obrigue a levar alguma coisa para o templo, nem que impeça. Você pode usar do seu bom senso mediante as Escrituras. O que acontece com o dinheiro que entra ali? O que estão fazendo com aquilo que é depositado ali? O que estão fazendo?
Então você pode fazer o seu próprio julgamento. Que palavra, o que está sendo ensinado naquele lugar? É mediante o que está na Escritura, amado? Faça esse julgamento, analise mediante as Escrituras. Não cometa erros. Porque se você for fazer o seu próprio julgamento, você vai cometer erros. A Bíblia proíbe esse tipo de coisa, a palavra. Mas se você julgar mediante o que está escrito, não é você. Você vai só comparar os ensinamentos. Então, eu quero dizer para você que muitas das vezes pessoas generalizam e discriminam, põem tudo no mesmo saco, mas existem muitos homens e mulheres de Deus. O sistema está totalmente corrompido, mas na esfera, na parte de baixo, existem muitos homens de Deus que fazem o melhor em prol do Evangelho. Então, se eu generalizo, eu me tornei apenas mais um fanático, eu só mudei de time. Agora estou sendo fanático, mas por outro time. Não vamos ser dessa forma. Vamos analisar a palavra de Deus, porque veja o que ela fala. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruirás a ti mesmo. Não sejais demasiadamente ímpio, nem demasiadamente louco, porque morrerás fora de tempo. Bom é que retenhas isto, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Por que quem teme a Deus escapa de tudo isso, irmão? Porque ele vai analisar as Escrituras. Ele não vai ser demasiadamente louco nem ímpio, porque a sabedoria não é dele, é da palavra, é de Deus. Lembra que o Senhor falou para Josué: olha, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então nós não podemos fazer isso. Muitos dos nossos irmãos aqui começaram um belo trabalho, hoje estão passando por cima disso, começando a colocar suas opiniões sobre essas coisas. Nós não precisamos impor opiniões. Deixa Deus falar. É a única coisa que nós temos que fazer. O que não pode fazer, o que se faz muito hoje, é julgar o grau de fidelidade com Deus, de intimidade, pela sua frequência de ida ao templo. Que não tem nada a ver. Ir ao templo e ser salvo são coisas totalmente distintas. Veja o que fala as Escrituras. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo, será levada uma e deixada a outra. Então veja que não está dizendo, estando dois no templo, estando dois na igreja, não é isso que está falando. Então, o que importa é o grau de fidelidade e intimidade que você tem com o Pai. O que você tem feito mesmo não indo ao templo? Tem buscado ao Pai? Tem procurado entender a palavra do Pai? Isso é que importa para ele, porque vai ter uma época, mano, não está longe, infelizmente não está longe, que não vão te aceitar em nenhuma denominação, nenhuma congregação, mas pelo contrário, vai estar dispersos, as pessoas estarão dispersas, os verdadeiros servos de Deus, perseguidos pelo sistema religioso, estarão todos unidos contra aquele verdadeiro servo de Deus. Você pode ver mais detalhes disso em um vídeo no mesmo canal, que se chama Os Servos do Mestre São Perseguidos, algo desse gênero. Então fique na paz, analise as Escrituras, deixe que ela fale por você. Que Deus abençoe.